Olá, amigos! Em 1839, o Reino Unido invadiu a China para suprimir aqueles que se opunham à interferência britânica na economia e na política da China. Resultado: Hong Kong foi definitivamente cedido à Grã-Bretanha em 1841. Naquela época, Hong Kong era apenas uma ilha rochosa no sul da China. Desde que se tornou uma colônia britânica, sua população e economia explodiram rapidamente. Tornar-se um centro comercial que conecta o Oriente e o Ocidente. Após longas lutas em 1898, um novo tratado foi assinado. Consequentemente, Hong Kong não é uma colônia britânica permanente. No entanto, permaneceu sob o domínio britânico por meio de um arrendamento de terras até 1997. Em troca, a China prometeu proteger o sistema capitalista de Hong Kong. E se comprometeu a manter Hong Kong como região autônoma até 2047. Consequentemente, Hong Kong tem o direito de estabelecer seu próprio sistema jurídico, tem o direito de administrar sua própria economia. Liberdade de imprensa e expressão, liberdade de religião e liberdade de estilo de vida. Isso transforma a China em um país com dois sistemas. Experimentou um longo período de independência e separação da China. Com uma fronteira claramente demarcada, Hong Kong é como um verdadeiro país com características próprias e não quer ser controlado pela China. Em 2014, um protesto em grande escala ocorreu em Hong Kong porque a China não permitiu que eles escolhessem livremente seu líder. A China quer escolher seus próprios candidatos que apoiem seu governo, mas o resultado continua o mesmo. Em 2017, todas as decisões tomadas por Hong Kong devem ser dirigidas pelo Partido Comunista Chinês. Em 2018, a China inaugurou a ponte marítima mais longa do mundo, com 55 quilômetros. Ligar Hong Kong a Macau e Zhuhai é como uma declaração de que Hong Kong é parte da China inseparável. Agora, o noticiário da tarde em Hong Kong começou a tocar mandarim. Embora Hong Kong tenha suas próprias línguas oficiais, cantonês e inglês. Nas escolas, o currículo começou a aparecer com livros que ensinavam as crianças a entender as coisas mais básicas sobre a China. Parece que o governo chinês não pode esperar até 2047, mas quer remover imediatamente a fronteira com Hong Kong. Quanto ao povo de Hong Kong, por que não quer voltar a fazer parte da superpotência da China? O problema está tanto na identidade nacional quanto na identidade pessoal. É algo abstrato, mas muito importante. Os habitantes de Hong Kong se consideram habitantes de Hong Kong, em vez dos chineses. A razão para isso é que os britânicos governaram por mais de um século e semearam nas mentes dos habitantes de Hong Kong a crença apaixonada de que os habitantes de Hong Kong são superiores aos chineses. Além disso, os habitantes de Hong Kong consideram a história chinesa como história estrangeira, em seus livros didáticos. A cultura britânica está enraizada no subconsciente do povo de Hong Kong. Eles navegaram os mares em balsas montadas pelos britânicos em 1888. O transporte público popular é o bonde que data dos anos 1900. Os ônibus de 2 andares em Hong Kong hoje são exatamente os mesmos que em Londres. Muitas das ruas da cidade são nomes britânicos. Até as preferências esportivas são diferentes, eles têm clubes de cricket bem no coração da cidade. Tem o mais belo e famoso hipódromo Happy Valley da Ásia. Eles também jogam bowling, um esporte típico britânico. Enquanto isso, os chineses gostam de artes marciais, basquete, futebol, tênis de mesa, badminton e bilhar. Além disso, como está sob o domínio do Reino Unido, o sistema legal de Hong Kong é considerado muito mais liberal e democrático progressista do que na China. Por exemplo, os habitantes de Hong Kong têm direito à liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de reunião e, especialmente, liberdade de imprensa. Enquanto isso, esses direitos na China são limitados. Os chineses só têm permissão para conhecer informações que foram cuidadosamente selecionadas e censuradas pela mídia estatal. Além disso, o acesso às redes sociais na China também é censurado, eles só têm permissão para acessar alguns sites como Weibo, WeChat, mas não o Google ou Facebook. Os bilionários e os ricos também têm medo de mudar a forma como administram suas terras porque em Hong Kong eles têm o direito de possuir terras. Na China, você só pode comprar direitos de uso da terra. Sim, há tantas coisas que é impossível listar as diferenças entre Hong Kong e China. Tudo isso é a razão pela qual, nos protestos, as pessoas de Hong Kong sempre cantam: "Vamos libertar Hong Kong, Hong Kong não é a China." No entanto, goste ou não, o destino de Hong Kong parece ter sido decidido porque é muito fraco para resistir ao irmão mais velho chinês. Os vídeos vêm aqui. Obrigado por gostar. Adeus e nos vemos de novo.